Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos aprofundando o livro de 1 Reis e 2 Reis. Na verdade, você não tem, na Bíblia, enquanto ela, origem de Bíblia que o é, você não tem um livro só e único, dividido em dois. Então, para quem não sabe, o livro de 1 e 2 Samuel, o livro de 1 e 2 Crônicas, o livro de 1 e 2 Reis, são livros, na verdade, na Bíblia hebraica, que é a Bíblia originária, são livros, muito obrigado, meu amor, são livros únicos, tá certo? Na época em que eles foram escritos como um único rolo. E não havia divisão de primeiro e de segundo, de primeiro e de segundo. Havia um só rolo, e esse rolo inteiro continha toda a Escritura. Pastor, então, quando nós tivemos a divisão na Bíblia ocidental, na Septuaginta, né? Na Bíblia ocidental, dividindo 1 Reis de 2 Reis, pegando o livro e quebrando no meio, pegando Samuel e quebrando no meio, e criando 1 Samuel e 2 Samuel, pegando Crônicas e quebrando no meio, e criando 1 Crônicas e 2 livro de Crônicas. Na verdade, o que aconteceu, pastor? Nós modificamos alguma coisa, nós acrescentamos, nós retiramos, nós fizemos o quê? Estamos errados em realizar? Conseguiu, filho? Ótimo. Nós estamos errados em simplesmente fazer o que fizemos? Não, irmãos. Em um momento um pouquinho lá na frente, quando nós terminarmos todos os livros do Velho Testamento, e começarmos de novo o Novo Testamento, numa segunda visão do Novo Testamento, agora muito mais profunda do que toda aquela que nós já fizemos, aí eu explico aos irmãos por que nós fizemos isso com a Bíblia. Mas garanto aos irmãos, aquilo que está na Bíblia hebraica, original, num livro só, que é o livro só de Reis, está aqui. Aquilo que está no único livro de Samuel, está aqui. Aquilo que está no único livro de Crônicas, está aqui. Então, você não se preocupe. A sua Bíblia é tão exata quanto isso, meu amor. A sua Bíblia é tão exata quanto a Escritura lá da época dos nossos antigos irmãos da antiga aliança. Tá bom? Eu estou destacando isso porque essa semana, no meio das perguntas que chegam, graças a Deus os irmãos têm acesso ao meu zap e perguntam bastante. E aí, algumas perguntas eu respondo direto para a pessoa, porque é uma pergunta que interessa mais a pessoa, no tocante à aplicação. Outras perguntas são necessárias serem respondidas para todos os irmãos que estão acompanhando. Então, fica essa dica. A irmã que me perguntou se realmente nós perdemos alguma coisa com essa história de divisão e etc. Não perdemos nada. Outra coisa, rapidamente, antes de começarmos. A Bíblia, no original, não tinha capítulo. E não tinha versículo. Está entendendo? A divisão em capítulos e versículos foi na Idade Média. Um amado irmão em Cristo, um padre francês, que na época não tinha várias igrejas, era uma única igreja. E um padre francês, sentindo a necessidade e a dificuldade que se tinha na leitura da Bíblia de se encontrar rapidamente textos bíblicos, sabe o que ele fez? Ele pegou, já tinha a Bíblia dividida em livros mesmo, ele dividiu em capítulos e dividiu em o quê? Versículos, tá certo? Então, por isso, meu irmão, cuidado com o que eu vou te falar agora.
toma cuidado com versículo isolado. A gente não pode pegar um versículo isolado e criar toda uma teologia em cima de um versículo isolado. Por quê? Porque o versículo sempre está dentro de um contexto. Aí você pega, Deus o livre e guarde, não vai acontecer. Aí você pega um versículo isolado, e aí você diz, meu Deus do céu, olha o que Deus está falando aqui. E aí, quando você pega aquele versículo e entende o que aquele versículo está dizendo, e vai ler outras partes da Bíblia, aí você diz, não, a Bíblia está cheia de contradições. A Bíblia está cheia de contradições, porque aqui está dizendo uma coisa, lá na frente diz outra. Quando, na verdade, não há contradição. O problema é o seguinte, Fátima, é que quando eu pego um versículo isolado, sem ver o contexto, eu não entendo aquele versículo. Aí eu vou lá na frente ler, aí eu entro em parafuso, porque aparentemente o que está lá na frente é diferente do que eu li aqui. Não, irmãos. Toma cuidado com o que o nosso amado irmão, frade, francês, fez com a Bíblia. Dividiu em capítulos e versículos, e aí a gente pensa que foi Deus que dividiu a Bíblia em versículos e capítulos. Não foi Deus. Fomos nós para localizar rapidamente os textos. Por isso que você tem que ler a Bíblia como um todo. E o frade francês, em alguns capítulos da Bíblia, ainda errou, hein? Tem capítulo que ele tinha que ir um pouquinho mais. E ele cortou o capítulo e me abriu outro capítulo. Ainda tem essa. Por isso que a gente está lendo devagarzinho a Bíblia inteira. Bem devagar. Com muita calma, para entender o texto. E entendendo o texto, aí a gente diz, opa, realmente aqui o texto tinha que terminar um pouquinho mais para cá, não para lá. E aí muita dúvida nossa diminui. Então bota no coração, estou falando sério com você. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos não foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus permitiu para nos ajudar a encontrar rapidamente, porque era difícil na época de Jesus. Na época de Jesus, quando se dizia, olha, e Isaías diz assim, 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 para encontrar, de cabeça, não tinha como. Você abriu o rolo de Isaías e ia procurando, até achar. Hoje, graças a Deus, a gente diz, Isaías 53, versículo 7, diz assim, viu como fica mais fácil? Então, capítulo e versículo é para localização de texto. Cuidado com isso. Capítulo e versículo é para localização de texto. É o que a gente sempre faz brincando. Algumas vezes vou pregar nos congressos, e aí eu brinco com os irmãos da nossa igreja, dizendo, irmãos, os irmãos pegaram esse versículo aqui isolado, e ele é lindo, mas o que ele quer dizer é completamente diferente do tema do congresso. O que ele quer dizer é isso. Aí eu pego o capítulo inteiro, mostro o que ele quer dizer, e aí digo, não fiquem chateados com o seu pastor. Dá para chegar a essa conclusão que você chegou através do outro texto, do outro texto, do outro texto. Mas a gente no Brasil para Cristo, que está há 50 anos ouvindo o antigo pastor, e há 5 anos ouvindo o novo pastor suplente, nós vamos preservar o que papai ensinou. E eu me lembro perfeitamente do papai dizendo, papai tinha umas frases que eram só dele, né? Eu me lembro perfeitamente dele dizendo, Deus nunca dividiu sua palavra em capítulos e versículos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, fiquei assustado com meu pobre pai, né? E eu disse, pai, que é isso? Não. Aí ele me ensinou que não foi Jesus que dividiu, foi um frade francês. Para localização. Por isso que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia. E entende o texto. Para, entendendo o texto, viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, vamos ser francos. O frade francês trabalhou muito bem. 90% do texto ele dividiu direitinho. Sabia? Ele era um gênio. Agora, 10% ele pisou na bola. Né?
Agora, o que ele pisou na bola é tão pouco, e tão insignificante, que a leitura te fará entender direitinho. Tá bom? Hã? Não só facilitou, fez a gente decorar, né? Porque o Salmo 23 não tinha o número 23. E muito menos os versículos. Ele era Salmo de Davi, aí vinha. Aí depois, Salmo de Asaf, aí vinha. Salmo de Natã, aí vinha. Salmo de Salomão, aí vinha. Entendeu como é que é? Mas um dia a gente conversa sobre isso. E ninguém sai daqui dizendo que eu falei que a Bíblia está errada. Eu só lembrei isso para os irmãos em decorrência das perguntas que recebi. Agora vamos juntos. Ninguém se... Ai, que agora eu fiquei com medo de ler a Bíblia porque dividiu errado. Não! 90% está certinho. Está certinho. 10% foi um versículo só que ele errou. 2 no máximo. Entendeu? O menino é bom. Ele era um gênio. Esse francês era um gênio. Agora, voltando para o que interessa, respondidas as duas questões, vamos, amados, abrir em Gênesis capítulo 15, para começar nosso estudo esta noite. E vamos juntos, amados, ver que aqui Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Ele anima Abrão e lhe promete um filho. Abrão estava meio desanimado. Abrão olhou para os céus e diz, olha, parece que eu não vou ter filho, você já sabe dessa história. E Deus anima. E é muito bonito o que Deus fala a partir do versículo 12. Olha como ficou fácil encontrar. Senhor, muito obrigado pelo frade francês que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Louvado seja o nome do Senhor, né, Moisés? Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 12 diz assim. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Aqui ele ainda não era Abraão, era só Abrão. Deus não tinha mudado o nome dele. E grande pavor. E trevas lhe acercaram. Então foi dito a ele, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Olha Deus mostrando a história para Abrão, dizendo, eles vão descer para o Egito, eles vão ficar escravos, eles vão se arrebentar tudinho, 400 anos. Mas eu julgarei a gente que vai sujeitar o meu povo. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Poxa, ouvi de Deus que a gente vai morrer em ditosa velhice. Quer dizer, vai morrer idoso, com saúde e com dinheiro no bolso. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor? Viveu, gastou, viveu e com saúde. E aí vem. E na quarta geração tornará um para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que ao pôr do sol houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra. Desde onde? Desde o rio do Egito, aqui no sul, até o grande Eufrates, lá no norte. E tu possuirás a terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Ferizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Gravou direitinho o texto? Ótimo. Olha que interessante, por gentileza, os queridos vídeos. Quem estiver um pouquinho mais longe, tiver problema visual, tenta chegar mais perto. E quem estiver em casa, agora acompanhe, por gentileza, bem de pertinho. Esse é o mesmo mapa que eu me utilizei na semana passada.
aqui está, meus irmãos, o cumprimento da primeira parte dessa profecia. Sim, Israel desce para o Egito e Israel é salva pelo Senhor. O trajeto feito nós já sabemos. Eles descem até o Monte Sinai, onde recebem toda a lei, e depois eles sobem. Chegando naquela cidade essencial ali, da última seta, Cades Barneia, nós sabemos o que aconteceu. Nós tivemos, infelizmente, a incredulidade deles, e eles ficaram 40 anos amargando. E aí, eles que podiam só subir, porque aquela parte ali em vermelhinho, colorida, é onde eles iam possuir, onde Deus prometeu que ia dar para eles. Ao invés de subirem, ficaram 40 anos rodeando e tiveram que vir aqui para baixo, bem aqui para baixo. E depois de 40 anos retornaram e voltaram e subiram. E quando subiram, era uma nova geração que vai entrar e conquistar toda aquela porção de terra. Aquela porção de terra ali destacada por nós, é exatamente essa que está aqui do lado. E se você parar e pensar, Davi, me ajuda, amplia só um pouquinho o segundo que nós temos. Você vê perfeitamente a promessa de Deus se cumprindo. Você tem de norte a sul o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu, todos estão aí, e Refaíns são os gigantes que existiam entre eles. Volte por gentileza, meu filho. Olha que interessante. Então, aquela parte destacada ali, estava completamente possuída por esses povos. E esses povos tinham alcançado um nível de pecado tão elevado que chegou o momento de Deus puni-los de acordo com sua justiça. Muito bem. O que acontece? Acontece algo maravilhoso. Está vendo isso aí? Aqui é o livro de Josué. Josué entra, conquista Jericó, conquista Ai. Os gibeonitas o enganam, mas ele conquista toda a parte sul. Josué sobe agora e conquista toda a parte norte. E o que é interessante notar é que quando chega no final do livro de Josué, a impressão que a gente tem é essa aqui do mapa do lado. É a de que quando Josué dividiu a terra estava toda conquistada e literalmente Israel já estava possuindo tudo. Já tinha tudo em suas mãos. A impressão que a gente tem ao final da leitura do livro de Josué é exatamente essa, que ali já estavam as tribos, lá em cima Aser, Naftali, Zebulon, Manassés dos dois lados, Gade aqui do lado da Transjordânia, abaixo vem Ruben, depois Judá, lá embaixo Simeão, Dan, Efraim. A gente tem a impressão de que estava tudo absolutamente dominado, né? Aqui embaixo a parte sul, depois lá em cima a parte norte. Só que tem uma questão muito interessante. Irmãos, quando você abre em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, a ordem de Deus é: entra, possui, destrói, porque é tudo de vocês, e não é para fazer aliança, não é para ter com eles pacto nenhum, e muito menos casamento. O que acontece? Quando a gente olha para o final do livro de Josué, olha esse mapa por gentileza. Esse mapa representa exatamente o que Israel tinha conquistado. Então, vamos dar um destaque, Davi. Hoje eu preciso desse mapa, o segundo mapa. Olha que interessante. Destaque, por gentileza. Vai lá de cima, meu filho. Lá de cima. Gente, lá em cima, no final, você tem Damasco, e você tem o rio Eufrates e o Tigre lá em cima. Era para Israel ter conquistado
desde lá de cima, vai descendo, meu filho, completamente. Está vendo a parte marrom? Foi o que eles conquistaram. Desça mais ainda, desça mais ainda. Pode ir descendo. Desça, 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 desça. Ali o Mar Morto, pode descer? Desce mais ainda. Aqui embaixo está o rio do Egito. Era para conquistar, pode voltar, filho, desde cima até embaixo. Mas por que Josué não conquista? Porque não tem forças suficientes. Josué me entra nessa terra com 80 anos. 80 anos. Ele vive até 110. Será que Deus não daria ao seu servo a chance de viver pelo menos 20 anos gozando da terra? É lógico que depois da morte de Josué, se espera que uns herdeiros espirituais desse povo que entrou, conquiste a terra. Que uma geração mais forte ainda do que Josué se levante e conquiste a terra. Pastor, o que acontece? Todo mundo sabe. Olha que interessante. Está vendo ali em cima? Está vendo Aser. E do lado Naftali. Está vendo que pouca coisa eles tinham? Olha aqui no meio. Olha essa parte bem perto do Mar Morto. Faltava todinha para ser conquistada. E no centro do mapa, lá no norte, não tinham conquistado tudo. Na parte perto do Mar Morto, não tinham conquistado tudo. E olha que interessante. Aqui, ó, onde está parte de Zebulon e Naftali. Olha o que está. Terrenos para conquistar. Cidades para conquistar. E aqui embaixo, voltando. Faltou aqui. Aqui embaixo, não sei se você consegue ver, ali ó. Efraim, Judá. Efraim é o branco. Judá é o amarelo. Está vendo que está faltando também ali conquistar? Ali embaixo. Então, quando Josué morreu, faltava grande parte do território. Vamos lá? Veio o livro de Juízes e a gente sabe o que aconteceu. Se levantou uma geração fraca que não conhecia Deus e quase que perderam, foi o pouco do território conquistado. E aí, irmãos, é que entra a nossa lição de hoje. Veja que Deus deu a eles a terra prometida. Durante a época dos juízes, Deus deu líderes militares para que eles conquistassem o resto da terra. Não conseguiram. E aí Deus resolve dar para eles, a pedido deles, a dádiva, a bênção da monarquia. Olha que interessante isso aqui. Isso é muito bonito. Você está vendo ali? Josué. Depois você tem os juízes. O período de juízes foi de 300, os historiadores ficam em 300, 350 anos. Quer dizer, eles estão na terra 300 anos e eles não conquistam. Uma geração mais fraca que a outra. E Deus tem que levantar juízes para alguma coisa. Aí o que Deus faz? Aí vem 1º e 2º Samuel. Depois vem 1º e 2º Reis, depois 1º e 2º Crônicas, aí vem um período de 120 anos, onde você tem a monarquia. Irmãos, Saul foi o primeiro monarca. Saul governou durante 40 anos. E olha a misericórdia de Deus. Não sei se vocês já viram isso aqui. Já vimos, pastor. Isso aí é a porção do território que a gente tinha que conquistar. Nossos irmãos no Velho Testamento tinham que conquistar. E que no período de juízes, quase perdendo, foi o que tinha conquistado, hein? Toma cuidado com isso. Se não são os juízes, ainda tinham perdido o que tinha conquistado. Vamos ver o que Saul fez. Olha que fantástico isso aqui. Agora eu preciso que todo mundo olhe bastante para a tela. Do seu lado
o meu é direito, o seu é esquerdo. É esse segundo aqui, ó. Aqui você tem as batalhas de Saul. E aí, se você pegar esse slide agora e ampliar, vamos lá, meu filho, aquilo que a gente combinou desde hoje cedo. Vamos para o número 1, para o número 2, para o número 3, para todo mundo acompanhar direitinho. Amplia, vamos lá. Isso, amplia o máximo possível. Ok? Isso, vamos lá. Número 1, por gentileza, peguem isso. Porque foi muito difícil eu fazer isso. Eu só tirei uma cópia e botei aí. O resto quem está fazendo é o Davi e o Josuá. Né? Vamos juntos. Então é muito difícil fazer isso. Vamos lá. Mas para achar isso aí, vou achar isso aí. Vamos embora. Escute. Saul se tornou rei. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. No dia em que ele se torna rei, parte de Efraim, principalmente os descendentes de José, que eram muito arrogantes, ficam rindo da cara dele. E ficam dizendo, se isso é rei, o mundo está perdido. E Saul não se deixou levar. Eu me lembro perfeitamente do comentário da pastora Vera, ela não está em nosso meio, que ela está viajando, inclusive me avisou, e que Deus abençoe Verinha na viagem. E foi um comentário muito bonito, ela disse, ele não se levou pelas críticas dessas, porque tem gente que abre a boca só para criticar os outros, né? Só para criticar os outros. Resultado, atacaram Jabes Gileade. Quem atacou Jabes Gileade, chegou e disse assim, olha, para eu não matar vocês amanhã, por gentileza, digam que vão me servir, mas cada um tem que furar o olho direito. Olha que fantástico. Você se lembra disso? Assim, reconhecendo que eu sou rei, fura o olho, porque senão eu venho e eu acabo com vocês. E Saul tinha acabado de se tornar rei, gente. Ele estava rindo da cara de Saul. Deus veio. E Deus deu um livramento tão grande, que o povo coroou de novo Saul. E o povo recebeu de novo Saul, e Saul passou a ser respeitado. Então, olha que interessante, ó. Se você parar e pensar, se eles perdem aí, eles perdem parte do território. Vamos para a segunda grande batalha de Saul. A segunda grande batalha de Saul, aí anda só um pouquinho para a minha esquerda, Jojo. A minha esquerda aqui, isso. A segunda batalha de Saul foram os filisteus que vieram a Mispa. E é aquela batalha em que Jonatas tem que cercar os filisteus. Saul, tadinho, faz um voto terrível e quase todo mundo morre de fome, mas Deus dá vitória a eles e os filisteus ficam com medo de Saul por um determinado tempo. Foi uma vitória enigmática, porque Saul fez um voto insano de que ninguém comeria. Adivinha quem come sem saber do voto? Se lembra da explicação da Verinha? Sim, Jonatas, o filho. E Saul foi para matar o filho dele. Se não são generais de Israel, Saul tinha matado Jonatas. E aí Deus dá a segunda grande vitória. Então presta atenção. No lado nordeste, Saul já tinha ganho uma grande vitória contra um rei muito grande. No lado sudeste, Deus acaba de lhe dar outra grande vitória. Vamos lá. Ponto número 3, Jojo, por gentileza. Vamos lá. A campanha militar contra os filisteus. Aqui Saul já começa a perseguir Davi. E Davi tem a sorte de que os filisteus entrem na terra e ele tem que salvar de novo. Deixa Davi em paz e vai contra os filisteus. 4, 5 e 6 agora, meu filho, por gentileza. Mostrem. Isso.
O 4 está em cima, filho. Está em cima o 4, isso. Aí, filhão, isso. Vamos lá. Amon invade. Saul quase toma Rabá. Saul reage e quase toma a capital dos amonitas. Aí depois, lá embaixo, os moabitas. Agora vai para o 5. Filhão, vai lá para o 5. Não, do outro lado. Isso, filho. Aí lá embaixo, campanha militar contra os moabitas, porque os moabitas vieram para invadir. Ou seja, os povos vinham para tomar o território. Vieram para invadir. Deus deu uma grande vitória a ele. E por fim, lá do outro lado, filho, o ponto 6, e isso, ele vence os amalequitas. Aqui, esse texto aqui, tá? É aquele texto em que ele vai e ele vence. Deus manda matar todo mundo e volta Saulzão com o quê? Com o melhor dos bois, com o melhor das vacas, com a melhor das ovelhas e com Agag, o rei dos amalequitas. Samuel disse, peraí, que barulho é esse? E de cara já matou Agag. Olhou para Saul e disse, Deus hoje, ia te dar uma vitória tão grande, a Deus para você, meu amigo. A Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Sobe por gentileza, meu filho. Agora vamos para a morte de Saul. É subir. Isso. Um pouquinho mais, filhão. Isso. Ali no centro, filho. Vamos lá, um pouquinho mais em cima. Vamos lá. Isso aí, meu filho. Tá bom? Isso. Destaca aí, por gentileza. Gente, aqui foi o final do reino de Saul. Saul estava lá embaixo perseguindo Davi. Você se lembra? Que ele persegue Davi uma vida inteira. E aí ele ouve que os filisteus invadem. E aí ele vem para proteger. Quando ele vem para proteger Jabes Gileade, ele tem uma luta muito difícil aqui no vale de Jezreel. Inclusive, ali em cima, você está vendo, Endor. Endor é onde ficou a feiticeira que Saul foi atrás para consultar. Se você parar e pensar, aqui embaixo de verde estão os exércitos de Saul. Em cima de rosa estão os exércitos de quem? Dos filisteus. Você acredita que Saul deu a volta e passou pelo campo dos filisteus para ir em Endor consultar a feiticeira? Porque já não ouvia a voz de Deus. Olha a que ponto chegou o desespero dele. É que a gente lê o texto e a gente não sabe a geografia, a gente fica assim, mas não. Ele atravessou o campo filisteu, ele deu a volta, qualquer dia desse eu mostro bem direitinho para você, chega em Endor, consulta, e depois volta, e aí morre. Aí ele morre. Agora, gente, volte meu filho por gentileza. Pode colocar. Acompanhe comigo agora. Se você olhar os mapas, olha o que aconteceu aqui, quando Saul foi rei. Porque, deixa eu voltar, está vendo que o de verde era local para ser ainda conquistado? Olha o que Saul fez. Saul conquistou. Ali embaixo, bem lá embaixo, ali entre Dan e Efraim, uma parte muito importante econômica. Você está vendo que Saul conquistou? E ele só não conquista mais, porque infelizmente ele passa a vida inteira perseguindo quem? Davi. E aí o que ele faz? Veja que na lateral também ele avança um pouco mais. E aí, olha que interessante. Pelo menos o reinado de Saul
2 grandes fatos ele consegue. Ele tem a conservação do território, porque os amonitas vieram, os moabitas vieram, os amalequitas, ele consegue conservar o território, e ele amplia um pouco o território, conquistando essas partes centrais. Isso é muito importante. Isso é importante não só para a defesa, mas para a economia, porque ali estão vales com muita produtividade. Então Saul, sim, trouxe essa bênção para Israel. Mas olha aqui, por gentileza. Olha aqui. 40 anos Saul, agora 40 anos Davi. Quando Davi assume o reino, aí Davi amplia o mapa para que eles possam ver direitinho a palavra de Deus se cumprindo. Isso, vamos lá? Isso tudo aí, Saul tinha conquistado. Mas no início, suba Davi. Está vendo ali Manaim? Manaim é parte norte. No início, Abner, tio de Saul, pega simplesmente Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente daquela guerra, e diz: você é rei das 10 tribos de Israel. E em Manaim, Isbosete tem sua capital real. Agora desça, por gentileza, Davi, lá embaixo. Davi estava aonde? Sobe. Parou. Ziclague. Porque quando ele foge de Saul, ele diz: não dá mais, vou para o meio dos filisteus. Ele fica em Ziclague. E aí quando Deus diz, volta, ele vai para onde? Está vendo ali, Hebrom. Então Israel, num período de 2 a 5 anos, ficou dividido em reino do norte e reino do sul. As 10 tribos com Isbosete, filho de Saul, e 2 tribos com Davi. Suba, por gentileza, filho. Parou. Em Gibeon, você tem aquela guerra fratricida entre os de Davi e os de Saul. A Bíblia chega a dizer que morreu num só dia o mesmo número, tanto de Saul quanto de Davi. Na verdade não é Saul, é Isbosete. Mas aí o que acontece? Abner vem a Jerusalém, conversa com Davi. Jerusalém não, Hebrom, e conversa com Davi. O que Joabe faz? Porque Abner matou o irmão mais novo dele, de emboscada, mata Abner. Joabe é o sobrinho de Davi, capitão do seu exército. E aí, simplesmente 2 generais de Isbosete matam Isbosete, cortam a cabeça, trazem para Hebrom, para Davi. E o livro de Reis começa com Davi matando esses 2, porque tocaram em Isbosete. Escute. Mostre agora o mapa, filho. Davi agora é o único soberano. E as 10 tribos lá de cima vêm aqui embaixo dizer: nós seguiremos a ti. Começa o governo de Davi. Então ali, marcando Manaim, Hebrom e o local da grande guerra, né? Começa o governo de Davi, e preste atenção nisso. Josué, amplia, por gentileza, o segundo mapa. Olho bem grande, irmãos. Olho bem grande. Você se lembra de Saul? Pode ampliar o máximo possível. Você se lembra de Saul tentando conquistar e conquistando um pouquinho do território? Irmãos, olha o que Davi faz. Isso tudo está em 2 Samuel, capítulo 5, 6, 7, 8 em diante. Depois você lê em casa.
Irmãos, ele estende o governo para o sul, ele estende o governo para o norte, para o leste e para o oeste. Para o leste e para o oeste. Ele começa com a conquista de todo o Negueb é a parte sul todinha. E aí, meu filho, desce lá embaixo. Pode descer. Olha até onde ele vai. Vai, meu filho. Ele vai até essa cidade fundamental. Ezion-Geber, onde Israel esteve também. E quando ele chega no extremo, ele diz, é tudo nosso. Ótimo, aí ele sobe. Suba, meu filho. Vamos lá? Olha que interessante. Pode subir, pode subir, pode subir. Segunda grande conquista dele, Jerusalém. Está vendo ali? Suba. Suba, meu filho. Isso. A conquista de Jerusalém, nós vamos ver semana que vem, foi fantástica. E você vai ver o que Davi fez em Jerusalém. Obviamente, ele pega e sobe. Suba, meu filho, por gentileza. Isso. Aí no ponto 3, 4 e 5, ele vai subindo e ele vai guerreando. Pode subir, meu filho, pode subir. Ali o Mar da Galileia, onde Jesus adorava estar. Davi chegou até Tiro e Sidom, gente. Até Tiro e Sidom. Olha a loucura desse homem. Vá agora, abra por gentileza para o meu canto direito. Davi chega. Se o Senhor não manda para ele, ele entrava em Damasco. Ele entrava em Damasco, capital dos arameus. Pode descer, meu filho. Você está vendo ali o Mar da Galileia? Está vendo que ele conquista toda essa parte? Está vendo que ele conquista toda a outra parte? Pode descer. E aí você tem as guerras contra os amonitas e depois contra os moabitas. Pode descer, meu filho. E não escapou nem a Amalequita. Edomita, coitado, chega a dar dó. Pastor, mas ele fez simplesmente 4 vezes mais do que Saul. Sim, ele fez 4 vezes mais do que Saul. Eu vou enviar depois para os irmãos todos esses slides, para que você tenha em casa, para que você abra, amplie, leia na Bíblia. Se eu for pegar cada uma dessas conquistas de Davi, a gente vai ficar até meia-noite. E o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Voltando, filho, agora me deixa com o slide. Irmãos, olha que fantástico. Quando Davi luta e amplia, você tem exatamente o quê? Você tem Davi recebendo de Saul só aquela parte rosa, e olha que Saul já tinha segurado o território e ampliado. Está vendo a parte rosa ali? E Davi transformando a parte rosa em verde. Ele vai ao verde, ele vai ao máximo, ele chega ao máximo. Para você ter uma ideia, olhe para cá. Olha a diferença do reinado de Saul para Davi. Você consegue ver? Jojo amplia um pouquinho de tal forma que dê para ver. Fecha um pouco. Para que eles tenham a dimensão. Fecha mais um pouco. Aí. Não, pode fechar mais um pouquinho, que eu quero que veja tudo. Irmãos, Saul é o de rosa. Davi é o de verde. Davi é o de verde. Você está vendo que vai do Egito até lá em cima no encontro dos 2 rios? Escute o que eu vou te dizer agora. Em Gênesis 15, versículo 15 diz, e tu irás, não tira, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado de idosa velhice. Na 4ª geração tomarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve trevas. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e Jebuseu
eu te darei. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vá lá, meu filho. Estamos terminando. Olha que fantástico. Se você olha agora para o mapa que os juízes receberam de Josué, era para que o que Davi conseguiu, a geração dos juízes conseguissem. Fátima, não era para ter aquele mapa até Davi chegar, não. Olha que interessante, gente. Pensa. Isso aqui, ó, Saul conquistou. Isso aqui, Saul conquistou. E Saul conseguiu segurar o território, tanto que ele ficou aquele rosa lá do lado. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus. Eu vou voltar. Davi fez isso aqui com o território, ó. Ó lá do outro lado, ó. Vamos fazer os cálculos? 350 anos, não, 300 anos, vamos botar por baixo. 300 anos, a época dos juízes. Do primeiro juiz, Otiniel, o leão de Deus, até o último juiz, Samuel. 300 anos. Depois, mais 40 anos do reinado de quem? Saul. 340. Depois, mais 40 anos do reinado de Davi. Precisava demorar 380 anos para que a promessa de Deus se cumprisse, quando na geração subsequente, a Josué era para ter alcançado aquilo. Agora, isso aqui é lindo. Isso é lindo. Olhe para cá. Davi foi capaz de cumprir a ordem de Deus sem passar por cima da lei. Josué, destaca o último slide para a gente. Vamos lá? O Estado de Israel mesmo é praticamente o que Saul deixou acrescido ali do território, perto do mar. Mas você está vendo ali os filisteus de verde? Vai lá embaixo. Você está vendo os edomitas de verde? Os moabitas de verde? Lá em cima, os amonitas de verde? Lá em cima, os arameus e os fenícios? Volta ao mapa. Você se lembra que Deus disse que não era para tocar na terra dos filhos de Ló? Davi conquistou tudo isso, mas deixou esses povos vivendo, porque Deus não tinha permitido a posse da terra deles. Mas inteligentemente Davi os transformou em vassalos, povos que iam servir Israel, com comida, com água, com ouro, com prata, com serviço, e ao mesmo tempo, inteligentemente, o que Davi fez? Como esses povos estavam nos pontos estratégicos de entrada da terra, para qualquer um atacar Israel, teria que passar primeiro por cima deles. Olhe, por gentileza, os filisteus. Filho, destaca para mim os filisteus. Vamos lá. Mais ainda. Aqui está o importantíssimo porto de Jope. E a fundamental cidade de Gaza. Era o melhor local para simplesmente se entrar na terra. Mas pastor, sobe um pouquinho. Mas pastor, olha o tanto Iodor, F. Não poderiam entrar por aí? Irmão, vai em praia.
E veja se é qualquer local que pelo mar se entre. Você tem que ter uma enseada, você tem que ter, geograficamente, locais propícios para navios pararem. O que Davi fez? Deixa Jope aí. Deixa com os filisteus. Quando povos do mar vierem, como eram os filisteus, e atacarem, eles não podem atacar do outro lado, porque quebra o navio. Qualquer outro lado ali em cima, o navio ia para o espaço. Jope era o melhor local. Ataca os filisteus. Os filisteus gritam, a gente se protege. Entendeu? É defesa. Desça lá embaixo, meu filho. Desça lá embaixo. Irmãos, aqui está Edom. Adivinha o que está do outro lado de Edom? Adivinha? O Egito. Para o Egito atacar, eles não viriam pela faixa aberta, porque eles teriam os filisteus, e não viriam por aqui, porque tinham que passar pelos edomitas em primeiro lugar, a não ser que fizessem pactos. Abre lá em cima, meu filho, sobe. Moabitas, amonitas, sobe mais em cima. Arameus. Toda a possibilidade de entrar nessa faixa era dominada por deserto. Na Segunda Guerra Mundial, nem os franceses conseguiam entrar por aí. Tiveram os britânicos que contratar árabes e eles com camelo conseguiram invadir as principais cidades aí. Agora, até chegar a Israel, vamos ser francos, tem que passar por moabitas, amonitas, arameus lá em cima. E o melhor da história, lá em cima, lá em cima, lá em cima, do lado de Asser e Naftali, estão os fenícios. Aonde sim estão as melhores possibilidades de atracar barcos inimigos, como Tiro e Sidom. Aí, ninguém vai atacar, porque os fenícios é amigo de todo mundo, é comerciante. Você acha que fenício é burro? É comerciante, ele ganhava dinheiro com comércio. Comerciante te abraça e te beija amanhã, tarde e noite. Por quê? Porque ele quer teu dinheiro. Ele não é burro, não. Israel tinha alcançado a promessa de Deus e Israel estava protegido de cima a baixo geograficamente. Pode voltar, filho. Deus então, da desobediência, porque isso ia acontecer independente de ter rei. Quem ia fazer isso era Deus. Da desobediência, Deus levanta um homem imperfeito, Saul, e um homem segundo o seu coração, Davi, para que a palavra dele se cumprisse. E o que ele disse a Abraão se cumpre, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E agora vem a pergunta: e Salomão? Porque Salomão herda esse território. Salomão herda esta proteção. Salomão herda esta riqueza. Salomão herda fortuna, porque todos esses povos vassalos serviam a Davi, o grande rei. E Salomão? O que Salomão vai fazer? Será que ele consegue pegar esse esplendor e fazer crescer? Ou será que ele destrói tudo com as próprias mãos? Muito bem. Eu quero lhe chamar a atenção para isso. Mesmo quando a gente erra,
com escolhas incorretas, com paradigmas incorretos. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todos. E Ele, até na imperfeição humana, Ele abre caminhos para que a sua voz se cumpra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ao contrário, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Senhor, como Tu és maravilhoso. Abraão percorreu toda essa terra, crendo que Tu um dia o farias. Isaque, Jacó, percorreram toda essa terra, crendo que um dia Tu o farias. Jacó desce para o Egito, 400 anos se passam de escravidão, e Tu fazes o que era impossível, Tu retiras um povo escravo. E no mesmo período de 400 anos, que foram 400 anos de escravidão, Tu pegas esse povo e transforma simplesmente num dos maiores reinos e impérios da antiguidade. Se 400 anos foram tempo suficiente para colocar a escravidão e fazer com que aquele povo gemesse e servisse a deuses estranhos, ó Deus amado, durante 300 anos, aquele povo viveu com juízes, tentando buscar a Tua presença e caindo. 40 anos no deserto, te servindo, ora com integridade, ora com erro. Depois mais 40 anos com Saul, e vivenciando o início do que poderia ser uma monarquia maravilhosa. Depois mais 40 anos esplendorosos, com o homem que foi segundo o Teu coração, e que Te amava de toda a alma, e que foi chamado de o pastor de Israel, e que foi tirado das ovelhas para pastorear o maior império daquele tempo, e que quando dorme, recebe de Ti, ó Deus, o seguinte balanço, que ele tinha feito tudo conforme a Tua vontade, e era homem segundo o Teu coração. Senhor, eu não sei a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu não sei quantos anos ele vem patinando, ele vem escorregando, ele vem caindo, ele vem fazendo escolhas erradas e incorretas. O que eu sei, Senhor, é que Tu és especialista em pegar escravos e transformá-los em regentes, em príncipes, em servos, em seres alegres, felizes, contentes. Tu és especialista em tirar gente do Egito e trazer a terra prometida, a Canaã, e torná-los reis e sacerdotes. Ó Deus, como é lindo, com 400 anos, a história desse povo mudou radicalmente. E nós tivemos, ó Senhor, um dos maiores impérios de todos os tempos. E Te louvamos por isso. Ó Deus, nós aguardamos também a nossa completa vitória. Um dia Tu nos tirastes da escravidão. Tu nos colocastes na Tua presença. Tu nos chamastes não de servos, mas de filhos. Tu nos enchesses do Teu Espírito. E agora nós aguardamos, ó Deus, não 400 anos de vitória, de alegria, de prosperidade, mas nós aguardamos a vida eterna contigo.
Obrigado por isso. Usa-nos, Senhor, para trazer muitos que ainda estão na escravidão, para a glória da Tua presença, para as moradas eternas e para a Tua graça. Obrigado, ó Deus, por todas estas coisas. Nós te louvamos pela sublimidade do conhecimento da Tua palavra. E, Senhor, saímos essa noite daqui com o coração repleto de esperança, porque Tu és Deus que fala e cumpre, independente das circunstâncias. Louvado seja o Teu nome. Amém.